Olá, abençoado e abençoada. A gente tem o privilégio de estar aqui com o João Carlos, volante da Portuguesa Santista aqui em 2014. E você vai ter o privilégio de conhecer um pouquinho a história desse grande jogador aqui da Portuguesa Santista. João, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Já tem nos edificado bastante nas reuniões de Atletas em Adoração. E queremos conhecer um pouquinho mais da sua história. Obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Então vamos lá então. O que você quer saber? Eu quero saber como você começou no futebol. Natural de Pedregulho, divisa ali com esse sotaque carregado aí de Minas, né? Isso. E a gente queria saber como foram os seus primeiros toques na bola aí. Tá. Então, de princípio, eu dei início na equipe do Francana, com 17 anos. Eu nunca tive base, comecei a jogar bola um pouco sem explicação, porque até então eu nem sonhava com ser jogador, nem tinha vontade de jogar bola, até porque eu era muito humilhado quando ia jogar, porque era gordinho, baixinho, então usava gordinho, baixinho, usava um óculosão. Até os 17 anos? Até os 15. Vai vendo. Aí, o que aconteceu foi que até os 15 anos, como eu te falei, aconteceu muito essas coisas, então não tinha desejo nenhum. Ninguém nunca me escolhia nos times, só jogava salão. Ninguém nunca me escolhia, aquele negócio. Então, não tinha prazer nenhum com bola. Mas aí, com os 16 até os 17 anos, chegou um jogador lá onde eu moro. E eu ficava vendo ele correr lá no campo, em volta do campo, ele ficava treinando com a bola sozinho. E ele alto, forte. Eu ficava olhando, eu fiquei admirado, né? Falei, rapaz, eu tenho que perder uns quilos. Esse cara é postura, né? Esse cara é postura. E eu ficava vendo aquilo admirado, né? Falei assim, eu quero isso pra mim. Quero isso pra mim. E aí ele passou pouco tempo lá, porque ele jogava na Suíça. Hoje é o zagueiro da Portuguesa. E ele estava na Suíça nessa época. Qual que é o nome dele? Quem é o jogador? O nome dele é Matheus Alonso. Sim. E aí, Kleber, aconteceu que ele ficou pouco tempo. Ele ficou em torno de um mês e meio ali treinando. Você começou a treinar com ele? Você trocou ideia, falou alguma coisa ou não? Aí, você esperava ele treinar e ia lá fazer a mesma coisa? Nos 2 primeiros dias eu fiquei beirando ele. Aí nessa que eu ficava beirando ele, um dia ele me chamou para ajudar. Ele, no auxílio lá, jogar bola, para ele cabecear essas coisas. E nem para isso eu prestava, jogava tudo errado. Mas beleza, e eu lá ajudando ele, e ele gostava de eu estar lá junto com ele, então, e eu ia gravando tudo as coisas que ele ia fazendo. Aí ele ficou um mês e meio só e voltou para a Suíça. E como o desejo do meu coração estava muito forte de querer aquilo para mim também, eu comecei a fazer as coisas, tudo que ele fazia, eu lembrava e ia fazer. Só que eu me disciplinei de uma forma que eu ia treinar todos os dias, de manhã e de tarde. Mas como eu estudava de tarde, então teria que ser num período quase já que de noite. Sim. Mas para mim não importava, eu ia sozinho, fazia chuva, fazia sol. E assim foi indo. Aí aconteceu que um dia, desses treinos meu, doido, passou um rapaz de carro, em frente ao campo lá onde eu estava treinando, fazendo meus treininhos, e viu eu lá correndo. Aí ele parou e foi conversar comigo. Aí ele falou pra mim assim, ô João, você que é o filho da Marcida? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou assim, rapaz, eu já vi você ir umas 4, 5 vezes aí, treinando aí no campo aí sozinho, cara. Você é esforçado, é isso aí, legal. Ó, eu conheço o treinador lá da Francana. Quantos anos você tem? Eu tinha acabado de completar 16 anos. Aí eu falei pra ele, né, 16. Aí ele falou assim, então, você não quer fazer um teste lá? Você não quer tentar alguma coisa, né? Pra quem não tem nada e parece uma oportunidade dessa, eu nem pensei. Falei, não, quero, né? Eu aceito o desafio. Era muito longe da sua cidade? Não, aí Franca de Pedregulho é coisa de 30, 40 minutos de carro, tá lá. E aí fiquei feliz com a oportunidade que tinha aparecido. Aí compartilhei com a minha mãe deu apoio, deu força. Falou, não, pode ir, tudo bem. Beleza, aí fui. Aí cheguei lá, aí já deu um problema, né? Porque não tinha chuteira. Eu treinava, mas eu treinava lá sozinho com o meu tênisinho de salão. Então não tinha chuteira. Aí cheguei lá nessa Francana, né? Aí o cara me apresentou o técnico, falou de mim pra ele e tal. E ele pegou e falou, não, então, né, vamos organizar aí. Aí cheguei de manhã,
Fiquei esperando a tarde toda lá e à tarde fui fazer o primeiro treino. Aí não tinha chuteira, né? E ele viu que eu, sem chuteira nenhuma na mão, assim, uma bolsinha sem nada. Ele falou, e a chuteira? Eu falei, não, eu não tenho chuteira. Então eu vou ver se eu arrumo uma pra você. Falei, tá. Aí ele foi e arrumou uma, mas como eu já calçava 41 na época, ele arrumou uma 39. Chegou com essa chuteira 39 lá. As travas tudo gasta, trava de borracha, era aqueles que chute. Sim. E chuteirinho, eu nunca mal quero uma chuteira daquela. Se Deus quiser. E aí, Kleber, era a única que tinha, né? Teve que usar. Aí fui com os dedos desse jeito dentro da chuteira, aí fui na raça. E exceto essa vontade, esse desejo que eu tinha muito de acontecer comigo também, no primeiro treinamento meu, sem posicionamento nenhum, eu arrumei uma correria louca. E eu acho que ele gostou dessa correria louca aí. Ele gostou, foi disso, só pode. Porque não sabia nem se posicionar. Não dominava direito, não chutava direito. Cabecear é língua de mosquito. Nunca, não sabia de jeito nenhum. Então, assim, tudo pra ele mandar embora eu tinha. Eu acho que a única coisa que tinha pra ele gostar de mim era a vontade. E ele gostou dessa tal vontade. Mas hoje, com um pouquinho que eu tô aprendendo, um pouquinho que eu tô crescendo com Deus, eu vou vendo que é a manifestação de Deus na minha vida. Aí as coisas vão esclarecendo, você entende melhor um pouco os pontos da vida. E continuando, Kleber, eu fiz esse treino, aí a proposta era de eu ficar uma semana em treinamento e tal, e ele queria ver mais. Ele falou, não, então você fica mais uma semana, né? Então, eu falei, não, tudo bem, beleza. Fiquei mais uma semana e fui aprovado. Aí com isso, participei do Paulista Sub-17 e passamos para a segunda fase. E quanto a isso, foi justamente contra o Santos. No jogo contra o Santos lá. Não, o primeiro jogo foi aqui. Foi ali no CT Rei Pelé. E eu me lembro que nesse jogo, há uns 30, 25 dias antes, eu tinha machucado o joelho numa dividida com o menino, o joelho ficou bambo. E aí precisou enfaixar, botou tala, fez um monte de coisa e eu fiquei um tempo parado. E eu voltei justamente contra o Santos aqui na cidade de Santos. E eu entrei faltando uns 12, 15 minutos para acabar, no máximo, às vezes não era nem isso. E aí o técnico da seleção Sub-17 estava assistindo o jogo nesse dia, olhando os meninos do Santos para levar para a seleção. E como assim, ele tem porta aberta em qualquer time do Brasil para poder trabalhar. Mas para não ficar aquela, vamos falar assim, né? Claro que não é a maneira certa, mas aquela babação de ovo em cima, os times levar só os jogadores dali e aquela coisa e tal, ele optou por trabalhar no Flamengo de Guarulhos. O nome dele é Niltinho. E aí, nesse tempinho que eu entrei, ele já estava avaliando, né, os meninos do Santos para levar, mas como ele estava formando um time para poder jogar a Taça São Paulo, lá pelo Flamengo de Guarulhos, então ele estava olhando um jogador também de outras equipes. Sim. E ele já tinha gostado do atacante e do meia da Francana. E aí eu entrei, acabando o jogo. E nesse tempo que eu entrei, eu não sei lá o que esse homem viu em mim, mais uma vez eu repito, hoje eu vejo a mão de Deus. Sim. Mas dentro desse tempo ele gostou de mim também. Aí te levou pro Flamengo. Isso, aí ele me levou pro Flamengo, nós três. E aconteceu que, chegando lá, ele veio conversar comigo, falou, ó, João, tá acontecendo isso e aquilo, eu vi qualidade em você, você tem potencial, então trabalha firme aí, faz o seu trabalho bem feito que há de aparecer oportunidade pra você poder sair daqui, né? Pra poder seguir em diante. Falei, tá bom, Nilton. Aí eu entendi o recado dele e me doei. No treinamento físico, na preparação, depois trabalho técnico, essas coisas, fui me dedicando e acabou que saiu 2 jogadores só do Flamengo de Guarulhos, que foi eu, que saí pro Vitória, e o Igor, que foi pro Corinthians, aquele moreninho, lateral esquerdo, que hoje está no Sport. E nós é muito amigo. E aí só saiu nós dois da equipe do Flamenguinho. Então assim, nesse tempo, aí eu já li a Bíblia já. Não entendia nada, mas eu já li a Bíblia. E aí foi lá no próprio equipe do Vitória que eu conheci um convertido lá, que nós ficávamos no mesmo quarto. E quando apareceu uma oportunidade, ele começou a falar de Deus pra mim.
Legal. E eu comecei a interessar. Comecei a interessar e queria saber mais, fiquei curioso. Sim. Você morava naquele complexo fechado? Morava no complexo fechado. E aí ele ia me falando as coisas, e ele já tinha experiência com a palavra Sim. de Deus. Então tudo aquilo que ele me falava, além de ele me explicava, ele me confirmava, mostrando na palavra de Deus. E a postura dele é a que me chamava mais atenção. Sim. Um cara completamente são, equilibrado. Como que eu via isso? Nos treinos. Sim. Tomava muita porrada, essas coisas, e hora nenhuma saía fora. Ou falava palavrão, essas coisas. Então era um negócio que eu ouvia essas coisas. Ô João, uma coisa que tem só para ressaltar, se ouve contigo, no interior o catolicismo é muito forte. É muito forte. Né? Você também vem desse histórico, você também teve algumas experiências assim, era algo que começou a conflitar com você quando você começou a ler a Bíblia ou não? Como que era a sua base ali na sua cidade? Quanto a isso, Cleber, a respeito do catolicismo, eu sou de raiz católica, Sim. minha família toda, e o interessante é que quando eu comecei a ler a Bíblia foi não por livre e espontânea vontade. Acredito que Deus já estava te chamando, para conhecê-lo mais, né? Isso, eu não tinha esse entendimento. Sim. Mas então eu já pegava a Bíblia já ali e não entendia nada. E acabou que um dia, um propósito comigo mesmo, falei assim, eu vou ler a Bíblia inteirinha. Enquanto eu não ler a Bíblia inteirinha, tem alguma coisa errada. Eu assumi isso comigo mesmo. E eu comecei a pôr em prática. E foi muito difícil, porque você começa pelo livro do Gênesis. E aquele monte de nomaiada e os nomes que eu não sabia nem como que ele ia falar. Mas mesmo assim, eu continuei firme e fui. Aí acabei o meu propósito, mas nesse tempo, lendo a Bíblia toda, mesmo que você não entende nada, não adianta. É igual a palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que atinge as divisões da alma e do corpo, junta e medula, que discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então, aquilo já mexia comigo, que a palavra de Deus não é viva e eficaz. Viva porque é viva, e eficaz porque dá resultado. Então, aquilo estava mexendo comigo. E eu tô falando isso para você porque agora eu vou entrar no que você perguntou, no catolicismo. No catolicismo, eles incentivam a ler a Bíblia, essas coisas. Mas aí vai da pessoa, querer ou não querer. Ninguém pega pro gargalo, né, e faz. Então eu fiquei lendo a Bíblia e tal, e eu comecei a entender as coisas. E Deus foi abrindo minha visão, foi destapando meus ouvidos, e foi me ensinando a falar um pouco melhor as coisas da vida. E com o estudo, aconteceu que eu lendo a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, que Deus falava muito com o seu povo, com essas coisas de adorar a imagem e tal. E dentro do catolicismo eu encontrava muita coisa que eu não ia de acordo. Ou que não estava de acordo com aquilo que você estava lendo, né? Ele estava aberto para aprender. Exatamente, não estava batendo. Aí, inclusive, para acabar de matar a cobra em cima, a mãe rainha ia lá para casa. Não sei se você sabe o que é a mãe rainha, mas é uma imagem de Nossa Senhora que corre de casa em casa, na comunidade e tal. E aí, normalmente, quando está na sua casa, aí reúne a família e você reza o terço, entendeu? Junto daquela imagem. Mas chegou um tempo que eu falei, peraí, ué, isso aqui é adoração. Por quê? Porque nós estamos fazendo oração diante da imagem. Eu entendo isso como adoração. Mas, pô, peraí, na palavra de Deus eu acabei de ler ali no quarto que é para adorar somente a Deus. Só Deus é digno da nossa adoração. E essa imagem aqui não pode fazer nada por mim, porque isso aqui é pau, isso aqui é madeira. E eu fui com isso na minha cabeça, e isso mexendo comigo, me deixando até agoniado, porque estava errado. E eu comecei a falar isso com a minha mãe batia numa tecla inversa da minha. Não, meu filho, não é isso, deixa eu te mostrar, ó. Aí eles usam muito o exemplo, né, de uma foto, isso, aquilo e tal, mas eu não consegui entender esse negócio da foto, porque se eu olhar para a foto e sentir saudade é uma coisa, agora se eu fazer oração do lado da foto, de frente com a foto, por que isso? Por que não? Eu não entendia dessa maneira. Então eu comecei a pôr em prática uma situação contrária, e foi isso que começou a me fazer bem, de verdade. Então, minha mãe, meu irmão,
fazia. Nessa época que você já estava no Vitória, que esse atleta começou a te ajudar, nesse inteirinho ou não? Um pouco antes até, um pouco antes. Aí quando você foi pro Vitória, você teve acesso a esse atleta? Aí eu tive acesso a esse atleta. E aí eu já comecei a entender um pouco melhor as coisas, porque Deus já estava usando a vida dele para me mostrar, para me ajudar. Então foi uma base. Qual é o nome desse atleta mesmo? O nome dele é Everton. Everton. Nós é muito amigo. Sabe onde ele está hoje? Sei. Graças a Deus, tá triunfando lá no Ceará, tá pelejando lá. E como foi, foi ali sua entrega verdadeiramente para Cristo? Como que se deu isso, de você realmente tomar esse passo de andar com Cristo e logo depois veio se batizar? Sim, não foi ali, mas ali, começou. Como o conhecimento já estava chegando, o entendimento já estava melhorando, então eu falei, ué, tem umas coisas a se fazer, né? Tem umas metas a se cumprir, porque as coisas com Deus não é bagunçado. Eu comecei a entender isso. Só que eu precisava de um lugar para poder começar a pôr em prática. E ali no Vitória não tinha como, porque as igrejas eram tudo afastadas. Eu não sei se você conhece, mas ali no Vitória, ali o CT de treinamento ali do Vitória, até o próprio Barradão, que é tudo junto, fica em meia favela, essas coisas, então... Tinha dificuldade de sair e tal, né? Isso, tinha um pouco de dificuldade e até um pouco de medo, né? Sim. Da roça, pensa, da roça no meio novo de idade, é complicado. Então, aí eu segurava, só que aí Deus organiza as coisas. Sim. E esse desejo tinha no meu coração, mas assim, um negócio que eu também quero colocar, aproveitando essa oportunidade da entrevista, é que mesmo eu tendo esse entendimento, eu fazia muita coisa errada. Porque eu nunca fui. Quando a gente necessita uma coisa, ele sabe. Eu não cheguei a pronunciar, mas a hora que eu acabei de orar, entrou um menino no quarto, um dos meus amigos. O nome dele é Wesley. Aí ele falou pra mim assim, João, vamos lá no shopping comigo? O shopping era bem do lado. Falei, o que você vai fazer lá? Não, vou lá mexer no banco, lá, umas coisas lá, preciso tirar um dinheiro. Falei, não, vou com você sim. E tava um frio, Cleber do céu. E a barriga ainda... mas eu nem falei nada pra ele, nem nada. Eu queria mesmo fazer companhia pra ele, né? Ele sempre me ajudava com as coisas, então eu falei, vamos sim. Fui lá com ele. Aí chegou lá, você entrar no shopping, o primeiro lugar, quando você pega a escada rolante, você já sai direto na praça de alimentação. Rapaz, e nós nem pisou naquele negócio de ir lá, subir lá a escada rolante lá. O cheiro daquilo, né? Você sabe o jeito que é. E eu sou o tipo de pessoa que um dos meus maiores prazeres na minha vida é mastigar. Eu gosto de comer com muita força. Eu como. Sabe que hoje você queima, né? Antes era gordinho, agora você já, como atleta, você queima. Agora queima. Agora queima tudo. Aí, Cleber, subimos, fomos naquela praça lá, lotada aqui, todo mundo. E as mocinhas passando com a bandejinha de x-tudo aqui. E eu, beleza, vamos lá no banco. E ele parou ali. Ele falou assim, você tá com fome? Aí eu falei pra ele, olha, não vou mentir pra você não, eu tô com fome. Ele falou assim, então vamos comer um X lá, ué. Eu falei, uai, eu também não vou te mentir pra você não, tô liso. Não tem um tostão aqui. Aí ele falou assim, não, só tô te chamando, vamos lá comigo, sem problema nenhum. Ué. Eu falei, então tá bom. Aí nós foi. Chegou lá, ele falou assim, tá bom, tô brocado, vou pegar logo 2. Você quer 2? Eu falei, eu quero. Nós 2, pegou 2 x-tudão, 2 batatonas e 2 refrisão. Cleber, pensa. Meu Deus. Cara, que negócio mais saboroso e abençoado. Porque você lembrou que você nem tinha pedido e Deus proveu. Antes de eu comer, a primeira coisa que eu lembrei foi isso. Foi isso. Eu por mim mesmo não ia lembrar de jeito nenhum, porque o ser humano é assim, ele é orelha seca demais. Mas o Espírito Santo já tocou já no meu coração, eu lembrei na hora assim, disso. Que eu nem orei a Deus sobre isso, mas Deus me alimentou de novo. E eu peguei, eu falei isso pro Wesley, eu falei, Wesley, te falar pra você, ó, aconteceu isso, aqui. Ele, pô, é verdade, eu falei, é verdade, fundo no meu coração, Deus tá usando sua vida. Ele, rapaz, que bom, glória a Deus, tal, é isso mesmo, nós é amigo, é pra isso mesmo. Então pronto, nós arrebentou tudo. Então assim, ali foi uma das minhas pequenas experiências. Teve mais coisas também, mas assim, pra não estender, mas ali eu já comecei a viver umas coisas. Você começou a perceber melhor. Só pra gente saber, assim, a sua transição pra cá e que você condicionou um pouquinho do que foi essa experiência com a Portuguesa aqui esse ano de 2014.
Ó, aí inclusive, quanto a isso, Kleber, eu vivi um tempo que foi muito difícil, que eu fiquei 6 meses em casa desempregado, e eu ficava batendo cabeça porque eu não sabia pra onde ir, eu tava meio que sem chão mesmo. E um pouco de cobrança em casa tem, né? A mãe, né? Porra, ele tá com 20 anos, né? Ele tá com 20 anos, precisa tomar um rumo, né? Ué, que isso, homem, que você tem que fazer as coisas, né? E eu, não, mas a senhora tá certa, é verdade isso. Então, a única coisa que eu tinha pra falar pra minha mãe é falar, mãe, eu preciso continuar esperando, Deus vai organizar as coisas. Eu ligava pro empresário, tocava daqui, tocava de lá, mas porta nenhuma se abria. Mas eu continuei, filho. E quebrando. Saía, essas mesmas coisas. Tava nesse tempo ainda, tava nesse período ainda. E aí fui, aí apareceu aqui a oportunidade de vir aqui para Santos, a Portuguesa, em avaliação, no mês de dezembro do ano passado. Eu fiquei aqui uma semana, mas não chegou a arredondar uma semana, foi de segunda a quinta. Cheguei na quinta-feira, treinei quinta, segunda, cheguei na segunda-feira, treinei segunda, terça, quarta e quinta. E aí o treinador que estava aí, que era o Lelo, me aprovou, falou para mim voltar no início do ano, no caso de janeiro, 6 de janeiro. E aí, enfim, apresentei com os meninos tudo e tal. Mas ainda passei por um período ainda de 2 meses também em avaliação. Fiquei 2 meses. Ele me avaliando, cada treino ele ia me olhando. E como tinha passado alguns meninos comigo também, só restou 2. Só ficou eu e o Adson, que hoje está na Polônia. Mas o Adson demorou muito tempo, aí mandaram ele embora também. Aí ficou só eu só. E antes de eu vir pra cá, aí eu assumi uma proposta com Deus. Falei assim, Senhor, eu tô vendo que, né, minha vida tá bagunçada. Eu tô tentando, o Senhor tem abrido as portas pra mim, e portas muito boas, e as coisas não tá acontecendo. Eu tô batendo e voltando, não quero mais isso. E pra acabar de matar esse pensamento que eu tive com Deus, eu liguei pro meu empresário nervoso. Aí fui querer dar uma dura nele, ó. Levantei o topete, fui querer dar uma dura nele. Falei, poxa, Emerson, tô esperando tanto tempo, né, cara? Não abre uma porta e tal, isso aquilo, né? Engrossei a voz com ele. Aí ele, sabe o que ele falou pra mim? Falou assim, vai, João, eu organizo as coisas pra você, aí quando tá pra acabar o campeonato, eu fico sabendo que você tá saindo, rapaz, que você tá pulando muro, que você tá chegando de madrugada, que você tá envolvido com bebida, com mulherzada, rapaz. Você quer o que de mim? Você tem que se colocar no seu lugar, entender que é profissionalista você poder chegar em algum lugar. E naquilo me sentiu muito. Aquilo ali me violentou com aquelas palavras, porque era pura tava verdade. até guardando, você que cutucou, né? Eu que cutuquei. Mas pra glória de Deus, veio na hora certa aquela dura. Veio na hora certa. E na hora que ele me falou aquilo, eu senti muito. Eu fiquei mudo no telefone. Fiquei mudo. E ele também ficou mudo. Ele soltou o verbo em cima de mim, ele achou que eu ia esculachar ele, mas eu recebi. Falei, rapaz, esse cara tá certo, eu tô errado, pera lá. Aí eu falei pra ele, falei, Emerson, você tá certo, vai acontecer mudança, eu não quero mais isso não. Isso aí tudo que você falou é verdade pra mim, eu não quero mais isso não, tá atrasando do meu lado isso aí. Ele falou, não, é bom você tomar uma atitude dessa rápido, porque o tempo passa, e você sabe que o jogador é com idade, o tempo passa rápido, a idade chega depressa, e você precisa se organizar para você poder depois tocar a sua vida, porque você não vai ter a resistência para poder levar até os 80 anos com bola. Ninguém consegue. Falei, não, você tá certo, né? E aquilo ali abriu os meus olhos, então foi muito bom pra mim. Aí eu vim pra cá com esse propósito de mudança, que eu ia excluir mesmo, ia abrir mão dessas coisas, e que minha vida ia começar a ser dedicada inteira pra ele. Aí Deus é tão maravilhoso que, assim, é igual eu tô te falando, não é a gente tem que entender isso, não é não, por nós mesmos, faz tudo errado e vai ser sempre assim. Mas quando o Espírito Santo começa a tocar no coração da gente, ele começa a se manifestar de um jeito que transforma a pessoa mesmo. E naquela época eu achei que eu já estava mudando, mas eu não sabia o que ainda me esperava. E a mudança de verdade aconteceu aqui,
Deus me deu força, sustentou para eu poder abrir mão dessas coisas tudinho. E para a honra e para a glória de Deus, não me envolvo com festa, não me envolvo com bebida. Com as pessoas também que se envolvem com essas coisas, eu já não participo tanto, não tenho preconceito nenhum. Se precisar de mim, eu sou contra toda a obra. Mas ficar ali me envolvendo com as mesmas coisas, hoje para mim não serve mais. Eu não me alimento mais com esses momentos. Deus preparou o batismo aqui também esse ano, para coroar essa aliança que você fez de mudança? Preparou o batismo aqui na Igreja Batista, foi uma bênção. Os meus amigos, você vê como que Deus é bom. Convidei os meus amigos tudo lá de casa, os meus amigos tudo veio, fecharam no canto, fizeram a maior festa, a igreja junto. Foi uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Para nós também. João, só para a gente concluir, que a gente não tem muito mais tempo, não deu infelizmente o acesso da Portuguesa esse ano, mas como são as suas expectativas, seus sonhos que você tem colocado diante de Deus para sua carreira? Para minha carreira eu literalmente eu tô nas mãos de Deus. Seu contrato também encerra agora no final do campeonato? Isso, encerra agora no final do campeonato. Também não vou mentir, a gente fica um pouco preocupado com as coisas, né? Mas em oração, confiando, acreditando que Deus organiza as coisas para a gente poder dar sequência. As minhas esperanças estão em Deus, continuo em Deus. E assim, eu tenho orado também a Deus a respeito dos meus amigos também. Sim. Os meus amigos também estão firmes, estão esperando em Deus para Deus abrir porta para eles também. Porque a gente que já viveu um tempo onde as coisas não aconteciam, a gente sabe o quanto que é difícil. E a gente não deseja isso nem com o pior inimigo, né? Mas as minhas expectativas aqui com a Portuguesa é que eu gostei muito, né, de estar aqui, o trabalho foi feito com seriedade, para a honra e para a glória de Deus, Deus conduziu a gente até o final do campeonato, valeu muito a pena. Cresci como pessoa, cresci como profissional, então foi uma passagem bacana aqui. Se aparecer o convite de permanecer, vou estar entrando em oração, esperando a resposta de Deus, confirmando o que Ele tem para mim continuar caminhando com Ele, que para mim o que me importa é isso. E se não aparecer, também continuar esperando em Deus, orando, confiando que as coisas acontecem. Queria aproveitar só para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo e com toda essa bagagem sua, o que tem no seu coração que você possa compartilhar para os ouvintes? Uma mensagem para quem ainda está longe de Cristo, olha, com tudo isso que eu falei, que eu compartilhei um pouco aqui da minha vida, não tem como viver sem Deus. Ele sustenta em tudo que você precisa ele sustenta. Eu sou uma prova viva disso. Vale muito a pena você correr atrás de um batismo, vale muito a pena você correr atrás de uma igreja onde você pode manter firme em comunhão com os irmãos, poder ouvir um conselho do seu pastor. É bênção, e isso aí transforma a vida. Não está aqui só um testemunho, tem muitos outros também de pessoas que antes caminhavam com Deus e hoje caminham com Deus, é totalmente diferente. E assim, quem tá e saiu, que volta os caminhos do Senhor. E quem ainda não teve encontro com Jesus, busca Ele, busca Jesus, dá início, assim como eu, de um simples propósito, de ler a Bíblia, que já vai acontecer sim muitas mudanças, muita transforma. E o interessante é que não é para nós isso, é para Deus. E quem está escutando só vai entender através da meditação da palavra, que é onde Deus mais fala com a gente o tempo todo. É uma indicação minha. Você falou a bagagem, desculpa, sem bagagem nenhuma, sem experiência nenhuma. Só o comecinho então. É o meu conselho. Meditação na palavra. Quem está e conhece Jesus e está distante, volta. E quem não conhece, vai em encontro de Jesus que vai ter mudança. E mudança boa. João, obrigado por tudo esse ano aí. Isso é uma bênção na nossa vida, no nosso ministério. Fica o nosso abraço, nosso carinho por você. E a gente vai fazer muitas matérias contando o quanto Deus vai fazendo na nossa história, viu? Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém.